E aí galera do meu professor, eu sou Fábio Aquino, professor de língua portuguesa. Nesta aula a gente vai aprender um pouco mais a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. É uma matéria bem primária, a gente aprende ela no Fundamental 1, a gente torna a aprendê-la no Fundamental 2, no ensino médio a gente torna a vê-la, só que ainda assim a galera ainda sente um pouco de dificuldade de diferenciar uma da outra. A partir das definições, a gente vai entender um pouco mais como funciona um e outro. Tomamos como início dígrafo. O dígrafo ele não é nada mais, nada menos do que o encontro de duas letras com a pronúncia de apenas uma. Mas antes de aprofundar essa discussão, a gente tem que ter em mente que letra é representação gráfica. Né? É o sinalzinho, a gente tem lá a letra A, então a gente tem a representação gráfica. Por outro lado, o fonema ele é representação sonora. A gente precisa dessas informações para poder usar como forma de respaldo para poder entender dígrafo e encontro consonantal. Então a gente parte do princípio que dígrafo é o encontro de letras, podem ser consoantes ou até mesmo encontro de uma consoante e vogal e apenas uma produção, ou seja, a gente tem das duas letras apenas um fonema. Então a gente acaba simplificando, reduzindo a pronúncia de duas a um fonema apenas. Então a gente tem aqui, ó, é o encontro de duas letras com a produção apenas de um fonema. Eu tenho 3 exemplos aqui iniciais. Mentira. Vamos lá. Quantas letras tem mentira? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, eu tenho 7 letras. Até aí, tranquilo. É apenas a quantidade de fato de grafia que a gente nota na palavra. Agora, eu quero saber a quantidade de fonemas. Lembrando que a gente, quando tiver duas letras, reduzir a produção a apenas uma, a gente vai ter um número menor de fonemas. Então a gente tem o seguinte, ó. O M, a gente pronuncia? Sim. Agora, preste atenção nesses dois aqui, ó. O E e o N. Eu pronuncio os dois como se fossem dois diferentes, ou acabo pronunciando esses dois como se fosse um E nasalizado? Pois é, eu acabo simplificando a produção de duas a uma. Então eu tenho, por enquanto, um fonema e 2 fonemas, certo? O TI eu pronuncio como se fosse um só ou como se fossem dois? Dois. Porque aqui, se eu pronuncio só o T, eu tenho um T. Com o I vai fazer TI. Então eu pronuncio os dois. Então eu tenho mais 2 fonemas. E o RA? Né? Se não tivesse o A, seria mentir. Mas a produção desse A também é mentira. Então eu tenho, na verdade, quantos fonemas? Eu resumo de 6 fonemas, não mais como 7 letras a gente tinha. Galera, uma observação interessante de ser notada. Não necessariamente eu vou ter mais fonemas do que letras ou mais letras do que fonemas. Eu posso ter a mesma quantidade, tá? Não tem nenhuma regra que pressuma que vai ter somente fonemas a menos ou fonemas a mais do que letras, ou a mesma coisa. Isso vai depender da palavra, da maneira como a gente pronuncia as palavras. Então, olha só, fixo, por exemplo. Eu tenho aqui em fixo 4 letras. Fi, o X e o O. Então, eu tenho 4 letras, nenhum problema. Mas quando eu pronuncio a palavra fixo, eu pronuncio fixo ou fixo? Isso aí, eu pronuncio F, pronuncio I, porém esse X ele vai soar como se fosse um KS. Ou seja, fixo. Então eu passo nessa palavra a ter mais fonemas do que letras. Porque o X ele passa a ter produção de 2 fonemas. Então eu tenho aqui, ó, 5 fonemas e 4 letras. Tranquilo? Fixo, crucifixo, táxi, são palavras que vão ter mais fonemas do que letras, porque esse X, ele não vai ter um som de X de certo, ele vai ter uma pronúncia, um fonema produzido como se fosse um KS, ok? Para fechar aqui, máscara, eu tenho quantas letras? 3, 7, ou seja, eu tenho 7 letras em máscara. Quantos fonemas eu tenho?
Mas, ou seja, pronuncio os três, ó. Máscara. Eu tenho a mesma quantidade de letras e fonemas. Então, vocês perceberam que não tem nenhuma regra específica para ter a mesma quantidade de fonemas e letras, mais letras do que fonemas ou mais fonemas do que letras. Isso vai depender da palavra que a gente vai usar. Tranquilo? Quanto à classificação do dígrafo, a gente pode ter a classificação de duas formas. A primeira forma, vou passar para esse lado aqui para ficar melhor a visualização. Eu vou chamar de dígrafo vocálico. Por que dígrafo vocálico? São aqueles dígrafos que predominarão o som da vogal. Ou seja, olha só, ponderar. Eu tenho um dígrafo aqui, que é o encontro do O e o N, só que vai predominar o som do O, mesmo que nasalizado, tá? Outro exemplo, posso colocar aqui para vocês como outro exemplo de dígrafo vocálico, manta. Manta, que eu tenho aqui, ó, esse AN como se fosse um A nasalizado. Então eu tenho aqui também um dígrafo vocálico. Por outro lado, aqueles que predominarem com o fonema indicador de consoante, a gente vai chamar de dígrafo consonantal. Olha aqui, ó, cheiro. O cheiro a gente representa foneticamente como se fosse o x, né? Mas popularmente a gente acaba usando como se fosse um x. Eu tenho aqui cheiro, predomina o som, o fonema da produção do x. Então a gente vai chamar esse cara de dígrafo consonantal. Um outro exemplo é a palavra queijo. Eu tenho aqui a junção, a pronúncia única de QU, que a gente acaba pronunciando como se fosse um K. Né? Então predomina o som da consoante. Tranquilo, galera? Então, para fechar dígrafo, é o encontro de duas letras com apenas a produção de um único fonema. Ok? Neste lado, nós temos os encontros consonantais. O que vem a ser os encontros consonantais? É o encontro, é o agrupamento de consoantes, sendo elas todas produzidas, diferentemente do dígrafo. O encontro de consoantes são consoantes que se agrupam sem vogal intermediária e todas são pronunciadas. A gente tem aqui o seguinte, ó. Blusa. Afta. Eu tenho aqui duas consoantes juntas, porém ambas são pronunciadas. Concordam? Ó? Blu, blu, blusa. E afta. Eu tenho aqui duas consoantes juntas e as duas são pronunciadas. Agora, no que diz respeito à produção produção dos encontros consonantais, a classificação dos encontros consonantais, a gente tem também duas formas. A gente vai classificar como encontros consonantais perfeitos e encontros consonantais imperfeitos. Fábio, mas o que vem a ser perfeitos e imperfeitos? Galera, o encontro consonantal perfeito é quando há a divisão silábica, as duas consoantes permanecem juntas. Olha o caso aqui de prato. Prato, a gente tem um encontro consonantal, o PR, que ambos são pronunciados, e quando separados silabicamente, as palavras permanecem na mesma sílaba. Tá? Crítica. Olha só. Critica. A gente tem aqui a separação silábica, porém, nota-se que o encontro consonantal permaneceu junto. Então, a gente vai classificá-los como encontro consonantal perfeito. Ok? Bom, por outro lado, quando a gente tem a separação silábica e as vogais, e as consoantes se separam, elas ficam em sílabas separadas, a gente vai classificá-las como encontro consonantal imperfeito. Vejamos. Absoluto, olha só. Absoluto. Eu separei o encontro consonantal BS. Ambos são pronunciados, por isso que a gente chama de encontro consonantal. Porém, quando a gente faz a separação silábica, eles ficam em sílabas separadas.
por isso encontro consonantal é imperfeito. Outro exemplo que a gente tem, ritmo. Eu separo encontro consonantal PM. Então a gente tem aqui, de novo, uma constatação de encontro consonantal imperfeito. Foi? Galera, resumindo, dígrafo é o encontro de duas letras, independentemente se é vogal e consoante ou consoante e consoante, mas que tem apenas a produção de um único fonema. Por outro lado, o encontro consonantal é o agrupamento, é o encontro de consoantes, porém todas são pronunciadas, ok? Quando ficam na mesma sílaba, a gente vai chamar esse encontro consonantal de perfeito, quando separo, de encontro consonantal imperfeito. Com relação ao dígrafo, quando predomina o som da vogal, a gente classifica como dígrafo vocálico. Quando predomina o som da consoante, a gente vai classificar como dígrafo consonantal. Bom, essa foi mais uma aula do meu professor, com o professor de português Fábio Aquino. Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.